Uma boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Enfim, no horário em que você vai acompanhar o que nós vamos falar um pouquinho aqui. Estamos continuando com o nosso assunto e você deve ter se dado conta, provavelmente sim, né? Claro, que estamos tratando de identidade celestial. A nossa identidade celestial é aquilo que vai nos permitir ser recebidos na eternidade pelo nosso Pai. E isso tem a ver com uma conquista que Deus fez a sua parte. Lá, desde o início dessa série, nós falamos da obra de Cristo, matando o homem de pecado, que não terá domínio sobre nós, mas também nosso Deus nos deixou uma tarefa. E eu vou seguir um roteiro aqui hoje para que nós possamos ser mais objetivos, né? E falar claramente sobre aquilo que a gente precisa fazer, qual é a nossa parte. Então, vamos orar. A palavra de Deus diz que sem o Espírito Santo, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Então, é isso que nós vamos agora buscar no Senhor, que Ele nos conceda a sua direção, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos saber o que está reservado para nós e qual é a nossa tarefa em tudo isso. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Hoje, Senhor, nós vamos meditar brevemente, Senhor, em algumas coisas que estão na Tua palavra e que nos ensinam, Senhor, o caminho. Nós precisamos entrar nesse caminho. Pedimos que o Senhor nos capacite a fazer isso acontecer, Senhor. Capacita-nos por meio da Tua graça e da Tua presença, Senhor. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei a vocês, já no episódio 1, nós falamos sobre a obra de Cristo, sobre Ele ter matado o corpo de pecado, que a palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Paulo escreveu falando conosco sobre isso, não terá domínio sobre nós. É Romanos, né? E no livro de Romanos ele explica isso. O Evangelho de João, por outro lado, nos ensina que se cremos em Jesus, Ele nos deu poder para nos tornar filhos de Deus. João 1, 12. Ou seja, se a Sagrada Escritura diz que Ele nos deu poder para nos tornarmos filhos de Deus, significa que é necessário esse poder dEle para que nós possamos efetivamente alcançar aquilo para o que o Senhor nos destinou. Filhos de Deus. Este é o nosso alvo, é ser semelhantes a Cristo. Então, Deus deixou para nós a parte em que nós, pela palavra e pelo Espírito Santo, podemos ter a nossa alma restaurada. Se vocês lembram, lá no início, nos primeiros encontros, quem não viu, sugiro que volte lá e que veja. A alma, ela precisa desse processo todo de purificação, de operação do Espírito Santo e da palavra, para que ela possa ser restaurada, para que possamos efetivamente ir assumindo a semelhança de Cristo, né? Então, Ele deixou, então, como eu disse, a sua palavra e o seu Espírito Santo, Ele nos enviou. O Salmo 19, versículo 7 fala isso, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E Ele espera que nós ofereçamos o nosso corpo para servirmos ao Deus vivo. Romanos 12, 1. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que Deus espera de nós? Há todo um processo que envolve a restauração da alma por meio da lavagem da palavra, do abrir mão da nossa vontade para que seja a vontade do Senhor, mas há também o processo de apresentarmos os membros do nosso corpo, oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Sacrifício morto em nós, ele não produz fruto, ele não tem resultado, mas quando nós oferecemos nosso corpo como um sacrifício vivo, ou seja, com carne e ossos, e aqui na terra, atuante, quando nós oferecemos a Deus, a palavra de Deus diz que Ele espera isso de nós. E em Romanos 6, também a Sagrada Escritura nos ensina que nós precisamos, como apresentamos no passado os membros do nosso corpo para a iniquidade, para servir a iniquidade, agora
ressurretos em Cristo, apresentemos os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. E isso não é difícil de entender, é só dizer, muito bem, o que eu fazia pecaminoso com meus olhos, agora eu faço em santidade, buscando a santidade com os meus olhos, apresento os meus olhos para avançar e conquistar cada dia mais daquilo que é a semelhança com o Senhor. Agora, esta obra Deus não faz em nós. Somos nós que temos que fazer. O que muitas pessoas não entendem é que não adianta ser visitante de um local onde invoca-se o nome do Senhor Jesus Cristo uma vez por semana, e isso basta. Essa é uma ilusão maligna que poderá levar muitas pessoas para o inferno. Isso é muito sério. Então, Deus, Ele não faz essa obra. Somos nós que temos que fazer isso. E nós precisamos começar a trabalhar para entender como age o nosso verdadeiro inimigo. Porque Satanás, ele já foi vencido na cruz. Os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal, o Senhor Jesus Cristo os despojou, vencendo-os em si mesmo. Veja, ele os venceu em si mesmo. Ele poderia, por exemplo, ter usado o poder para benefício próprio. E com isso ele não teria feito a expiação dos nossos pecados. Mas ele venceu tudo isso. Eu creio, inclusive, que essas seriam, vamos dizer assim, as últimas estertores do inimigo tentando o Senhor Jesus. Eles falavam, aliás, passavam por ele e diziam, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Era a voz do próprio inimigo tentando desafiá-lo. Então, diante de tudo isso, nós precisamos nos apossar do poder do sangue de Cristo e da glória do seu nome para ordenar que as trevas saiam da nossa vida. Por quê? Não é que eles sejam vencedores, eles são perdedores, mas eles são mentirosos e são teimosos. E nós precisamos ser mais firmes, resistindo, e quando percebemos qualquer atuação deles ao nosso redor para que a gente desista da luta, nós temos que resistir e ordenar que se retire, Porque a nossa verdadeira luta está em conquistar e levar à completude essa nossa nova identidade em Deus, mortificando o nosso corpo, não permitindo que o mal tenha supremacia, e nos governe de tal maneira que o Espírito seja neutralizado em nós. Portanto, nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores de forças espirituais do mal, mas nós precisamos entender o que eles querem. Eles perderam, eles são teimosos, mentirosos, mas eles querem o nosso corpo para atuar na terra. E o nosso corpo faz parte da nossa carne. Então, já vimos que Deus, na sua palavra, nos ensina a oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Porque Deus, por meio do Espírito Santo, também quer operar na terra. Assim como principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal anseiam e batalham para nos fazer ressuscitar o velho homem e para que eles possam usar nosso corpo na terra, Deus nos ordena, ofereçam vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por quê? Porque por esse meio, o Espírito Santo de Deus atua primeiro em nós e depois através de nós na terra. Só é legal na terra quem tem corpo. Toda a força das trevas que atua na terra sem ter um corpo físico está ilegal na terra. E o Senhor Jesus Cristo veio em carne, um dos princípios, porque ele veio legalmente. Ele entrou pela porta, como ele diz, o ladrão entra pela janela, mas ele entrou pela porta, pelo nascimento, através de uma mulher, o nascimento de um parto natural, da natureza humana, quero dizer. Então, ele atuou na terra com legalidade. Agora, quando ele foi ao Pai, enviou o Espírito Santo operando dentro de nós e através de nós, opera com legalidade, porque ele usa o nosso corpo que nós oferecemos como um sacrifício vivo. Sacrificamos no altar do Senhor para que ele use também o nosso corpo. Então, a nossa carne é o lugar da guerra entre carne e espírito, entre santificação e profanação.
entre ser usado por Deus ou usado pelo diabo. Esta é a batalha da carne contra o espírito. E nós precisamos saber que Satanás não quer nossa carne submetida a Deus. Ah, de jeito nenhum. Ele quer a nossa carne para ele usar. Mas, oferecendo de novo nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, estaremos abrindo para o Espírito Santo acesso, como eu já falei 2 vezes nesse nosso encontro aqui, ao nosso interior, a nós mesmos e também ao mundo, porque as dimensões da obra do Espírito Santo na presente era, elas se referem, elas têm a ver com dentro de nós e através de nós. Essa é a perspectiva divina que nós precisamos receber por fé, entender por fé e, através da sua força e da sua graça, fazer com que essa vitória aconteça em nós. Amém? Então, queria compartilhar isso com vocês e agora nós vamos orar. No nosso próximo encontro, nós vamos fazer um apanhado de tudo até aqui, porque depois a gente vai começar uma nova série, mas daí já vamos falar oportunamente. Vamos orar agora. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tão grande salvação. Se nós meditarmos, Senhor, em tudo que o Senhor nos deu, nós vemos que o Senhor nos deu o Filho, nós vemos que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Nós vemos que o Senhor nos deu a sua palavra escrita para que pudéssemos ter acesso a ela, meditar, orar, buscar, conhecer e saber. Senhor, nós vemos que o Senhor nos concedeu o seu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, conforme está lá em 1 João. O mesmo Espírito Santo que glorifica Jesus, que anuncia as coisas que hão de vir, que nos lembra o que o Senhor Jesus Cristo falou, que traz poder para sermos suas testemunhas na nossa circunvizinhança e até os confins da terra. E nós queremos te agradecer por tudo isso, ó Deus Santo. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos cumprir a nossa parte, a nossa tarefa, Senhor, de permanecer firmes naquilo que o Senhor falou, oferecendo nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, nosso culto racional, Pai, para que, por meio do Teu Espírito Santo, seja o Senhor a operar em nós e através de nós. Nós queremos ser, Senhor, este povo consagrado que permite que a operação do Senhor manifeste a glória do Senhor na terra dos viventes. Nós oramos crendo que o Senhor está nos ouvindo e por isso te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.